Coisa que eu acho que está muito normalizada são esses pênaltis, como esse de ontem lá em Itaquera. Qualquer contato físico agora é pênalti, é assim que apita Zanovelli, é assim que apita Ramon Abate Abel e outros. Para um time que tem um cara que ganha 6 milhões por mês, cara, não deu um chute no gol. Tal de Memphis. Porque hoje a própria equipe não rendeu Acho aquilo. que ficou bem evidente mais uma vez é que fomos melhores e não conseguimos ganhar. Sei que é um clube que contra o Palmeiras joga sempre nos limites, sempre com faca nos dentes, e eu estou sempre a dizer, se todos os clubes fossem verdes, tenho a certeza absoluta que a classificação do Corinthians seria outra. Nos faltou algumas características que eu pontuo como essenciais e fundamentais, mas não vou mais falar a respeito disso, porque eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar. Então, sinceramente não faltou nada, faltou só pegar na bola e metê-la dentro do gol do nosso adversário. Aliás, o nosso adversário empata o jogo e fomos nós que fizemos os 2 gols. Salve, torcedor! Aqui quem fala é o Lucas. E o Abel que tirou sarro do Timão após o jogo entre Corinthians e Palmeiras, hein? Veja também o que a mídia falou sobre esse jogo e sobre o pênalti dado para o Palmeiras. No final do vídeo vou dar minha opinião sobre isso, então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Agora bora pro vídeo. É impressionante o Corinthians, né? Jogando em casa contra o Palmeiras. O que eu fico preocupado é o número de pontos que o Corinthians tem, que é muito pouco, sabe? Para um time que tem um cara que ganha 6 milhões por mês, cara. Não deu um chute no gol. Tal de Memphis, andando em campo, sabe? Sem vontade nenhuma, com 44, quase 45 mil pessoas. Os caras pagam pau, os caras, que é Memphis. Cara, é inacreditável. É uma coisa de outro mundo, cara. Né? Você vê a disposição do Ranieri, você vê o Gustavo Henrique, você vê o André Ramalho, você vê o Hugo jogando goleiro. Que coisa, cara. O Corinthians consegue o empate, é ruim, é porque é dentro de casa, mas o empate contra o Palmeiras no derby não é tão ruim, não é verdade? Mas o Corinthians precisa fazer mais 28 pontos, o mesmo número de pontos, quase, um pouco mais, para tentar uma pré-Libertadores para o ano que vem. E aí esperando a Copa do Brasil para ver o que vai acontecer, né? O empate não foi ruim, não. Muito positivo em razão daquilo que eu já vi a equipe produzir quando nós tivemos todos os jogadores recuperados e à disposição. Quando isso não aconteceu, nós tivemos alguns improvisos, tivemos que fazer algumas alterações, nos faltou algumas características que eu pontuo como essenciais e fundamentais, mas não vou mais falar a respeito disso, porque eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar. Então, eu tenho que conviver com essa situação, buscando alternativas dentro do nosso grupo, do nosso elenco, às vezes tentando encontrar essas soluções em jogadores que não atuaram ou atuaram poucas vezes em determinadas funções, mas isso vai acontecer porque o nosso elenco é um elenco enxuto e que precisaremos ter aí algumas improvisações, infelizmente, ao longo dessa competição. Os resultados não mostram aquilo que a equipe vem apresentando. Nós tivemos jogos aí que nós poderíamos ter tido um resultado melhor. Eu tenho convicção que as coisas vão se acertar, naturalmente, desde que eu tenha esses jogadores recuperados. Quando nós temos todos eles em condições, a equipe se torna uma equipe muito forte. Não tendo, naturalmente, as dificuldades são um pouco maiores, é um fato natural. Temos que conviver com isso e passar para o torcedor aquilo que esteja acontecendo de verdade, sem que pensemos em, de repente, criar uma ilusão ou uma falsa situação. O momento é esse, a verdade, a realidade é essa. Agora, o Corinthians não tem deixado de jogar bem, não. O Corinthians tem feito bons jogos, jogos muito equilibrados, se impondo na maioria deles. Raras as exceções aconteceram, como numa semana como esta, onde nós tivemos 2 jogos muito seguros e regulares e o jogo de hoje com um nível de dificuldade um pouco maior em razão do próprio desgaste que a equipe teve. Eu acho que quem não perceber isso, quem não entender isso, fica muito difícil de você
buscar uma explicação. Mas o Corinthians, ele não vence na Neoquímica Arena pelo Brasileiro desde o clássico contra o Santos em maio. Empatou 4 e perdeu 2 dos 6 jogos que disputou. E agora, então, a Neoquímica Arena talvez não faça tanta diferença assim. Porém, o corintiano tá felizão, pô, se suportamos Mas uma coisa e que tudo está lá. muito normalizada são esses pênaltis como esse de ontem lá em Itaquera. Qualquer contato físico agora é pênalti, é assim que apita Zanovelli, é assim que apita Ramon Abate Abel e outros. E está tão normalizado que nem se comenta isso. Pênalti bem discutível, bem discutível. E repare que os dois jogadores estão forçando queda. O primeiro que cai, o segundo que cai. Assim, encostou, opa, vou cair. É como se eu pusesse aqui o nome do Arnaldo e ele fosse jogar no chão. É impressionante. Assim, isso está acontecendo demais e os jogadores sabem, os árbitros têm esse péssimo hábito e isso interfere demais, né? Ontem, para mim, foi de novo, assim, bem discutível. Bem discutível, mas assim, eles são incontinentes a marcar. Opa, caiu o homem, pênalti, não tem como. O jogador sabe, conhece o apitador, ainda reclama, hein? Meu Deus do céu, ainda tem gente reclamando. Eu vi lá, chiliques e tal, reclamações, meu Deus do céu. Mas se contentaram com aquilo, com essa eliminação, ou seja, se contenta com a supremacia momentânea diante do Palmeiras. Eu acho que é pouco, né? Mas, enfim, é o bastante para eles, né? Então, vamos seguir assim. E eu acho que o mais impressionante é essa coisa de continuar querendo contratar jogador. Muda a diretoria, não muda o comportamento, ninguém resolve, sabe, dar um basta nisso. Recusaram a proposta pelo Yuri agora, hein? 30 milhões de euros. Será que isso tudo mesmo? Sei lá, fica com a pulga atrás da orelha. Então, é óbvio que tem que jogar mais, o Palmeiras está jogando bem menos do que deve, não foi só ontem. Vários jogos aí que o Palmeiras deixa a desejar. O Palmeiras constrói muito pouco, eu acho. Muito poucas jogadas construídas. A própria jogada ali do Vitor Roque, que o Danilo destacou, uma bola longa lá do goleiro. Quer dizer, é muito isso. Não, nada contra jogar assim, mas é preciso produzir mais. O Palmeiras cria muito pouco. Não, eu entendo que a rivalidade é imensa. Desde que eu cheguei aqui, percebi perfeitamente a rivalidade que era. Nem sei qual é o saldo de vitórias que temos em cima do Corinthians, das vezes que eu estou aqui, que joguei. Sei que já joguei com vários treinadores diferentes. Sei quantos títulos nós já ganhamos, sei como é que está o nosso clube, a organização, a direção, a estrutura. Sei que é um clube que contra o Palmeiras joga sempre nos limites, sempre com faca nos dentes, e eu estou sempre a dizer, se todos os clubes fossem verdes, tenho a certeza absoluta que a classificação do Corinthians seria outra, porque tu vês a forma como lutam, a forma como dividem as bolas, a forma como correm. Mas o Palmeiras tem que estar sempre preparado, porque isto é o que todas as equipas fazem contra nós, seja o Corinthians, seja o Juventude, seja o Fortaleza, seja o Sport. Todas as equipas contra nós jogam desta maneira e depois é nós continuarmos a ser consistentes no nosso jogo. Nós sabemos que é um derby, que há uma rivalidade muito grande, mas eu não tenho problema nenhum em admitir, ganharam quantas? Ganharam 3, nós perdemos outras 3 e ganhamos, e nós, o Palmeiras, só ganhou uma. É o futebol, não vou ganhar sempre, ninguém ganha sempre, mas como ainda foi hoje, acho que merecíamos ganhar, mas infelizmente não fomos capazes de... Aliás, metemos 2 vezes a bola na baliza, mas uma delas contou para o Corinthians, e a sorte também conta, e a minha opinião é que nos jogos que fizemos, esse fator nem sempre esteve do nosso lado. Basta ver o jogo da Copa aqui, onde o mesmo lance, a mesma linha, né? Esta linha deu golo, a nossa não deu golo. A mesma linha que eu critiquei, que também critico hoje, também não acredito nesta linha. Mas enfim, fomos nós que fizemos os 2 golos e empatamos o jogo. Torcedor, com esse empate, o Timão sai melhor na disputa direta contra o Verdão, mas se prejudica no Campeonato Brasileiro. O Abel tirou onda com o Corinthians. Ele deixou bem claro que o time dele jogou melhor e que os 2 gols da partida foi o time dele quem fez. Além disso, para alfinetar mais ainda, ele mencionou o Timão na mesma frase que os 4 times que estão na zona do rebaixamento. Por outro lado, eu tô com pena do Dorival. Parece que ele tá bem decepcionado com a diretoria do clube e com a falta de matéria-prima para jogar. Na minha opinião, o Corinthians deve olhar mais para a base. Ficar gastando muito dinheiro com jogador de várzea só vai fazer o clube quebrar de vez. O Memphis recebe 6 milhões por mês para não entregar o que se espera dele. Os outros pé de rato nem se fala. No meu ver, os salários dos jogadores em geral estão muito inflacionados.
Tem jogador do Corinthians que se recebesse 10 mil reais por mês, era muito ainda. Se eles fizessem uma peneira com jogadores de periferia, ofertando um salário de 10 mil por mês inicialmente, iriam encontrar vários jogadores jovens e melhores que esses pé de rato que chamamos de profissionais. E sobre o juiz dar o pênalti para o Palmeiras, na minha visão foi roubado, porque claramente o jogador do Palmeiras se joga. Mas enfim, né? Me fala aí, torcedor, o que você acha sobre isso? Deixa o seu comentário, curte e compartilhe o vídeo. Aqui do lado vai ter um outro vídeo para você assistir e ouvir minha opinião. Eu já vou indo aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.